Olá, sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo e nós vamos dar início à aula número 6 de estudos amazônicos sobre as populações indígenas e a ocupação portuguesa da Amazônia, tá? E aí a gente vai começar a falar do período colonial amazônico, que é diferente do período colonial do restante do Brasil, né? O período colonial amazônico ele é o espaço de tempo que vai de 1616 até 1823, ou seja, do período da fundação de Belém até a adesão do Pará à independência do Brasil em 1823. E aí é um período colonial importantíssimo, um período colonial que a gente tira daí, vamos dizer assim, a exploração das drogas do sertão, né? E a tentativa de invasão de franceses, de holandeses nesse período aí. Então era importante Portugal ocupar e dominar esse território para evitar conflitos. E por falar em conflitos, né, a gente tinha vários conflitos de tribos rivais e esses conflitos eram alimentados pelo pelos próprios indígenas que apoiavam alguns colonos, apoiavam alguns portugueses, apoiavam até mesmo alguns franceses, né, com interesses. E o interesse do indígena, 99% era um, algum bem, algum assim, algum espelho, pente, objetos que ele pudesse trocar com informações, com as drogas do sertão, com até se aliando aos inimigos de Portugal. Então, nós temos aí, tá? Esse espaço de tempo é o período colonial amazônico, onde a coroa portuguesa vai dominar, vai explorar com a ajuda dos indígenas. E a ajuda dos indígenas é muito importante. E aí, lembra do que eu te falei agora e anteriormente. Alguns indígenas se associavam aos colonizadores. Indígenas eram aldeados e realizavam todo tipo de trabalho. Lá nos aldeamentos, eles eram explorados e se sujeitavam às ordens religiosas. Tá? Mas quando eu te falei, logo nesse início, alguns indígenas se associavam aos colonizadores, era com interesse. Mas aí eles vão começar a ser escravizados, vão começar a ser colocados nas aldeias. E aí os jesuítas, ordens religiosas, principalmente a dos jesuítas, vão explorar os indígenas, né? Por quê? Vão catequizar, transformar os indígenas em mão de obra, porque eles eram que sabiam onde estavam as drogas do sertão, vamos dizer, o que eles queriam, tá? Então, eles eram bastante explorados, havia muitos conflitos entre os nativos e conflitos também entre colonos e nativos. A importância dos indígenas para a coroa. Aí a coroa portuguesa, a monarquia. Não demorou muito para a metrópole portuguesa perceber que sem os indígenas as dificuldades para se estabelecer no território seriam maiores. Por quê? Os indígenas eram quem conhecia realmente a região. Eles sabiam onde estavam as plantas, eles sabiam onde se encontravam todas as drogas do sertão. Então, eles conheciam os desafios que a floresta ia impor a qualquer pessoa que ali não conhecesse. Tá? Então, era muito importante catequizar e explorar os indígenas para os portugueses. Né? O interesse dos portugueses ficou bem claro aí nessa utilização da mão de obra indígena. Tá? Então, durante a dependência que os colonizadores tinham dos indígenas, muitas estratégias foram tentadas para inseri-los na sociedade colonial, desde o início da ocupação. E uma dessas estratégias vai ser colocar fim, proibir a escravização dos indígenas. Então, eles iam
eles tinham um processo chamado descimento, era a retirada dos nativos da floresta, do interior do Brasil, para as aldeias, e lá eles eram escravizados. Então, a metrópole portuguesa começou a perceber isso, começou a perceber que estava gerando conflitos com os nativos, com os colonos, com o interesse dos colonos e com os jesuítas. Então, a metrópole portuguesa queria tornar os indígenas trabalhadores livres e remunerados. Essa era uma das estratégias para garantir a ocupação e incentivar a atividade agrícola, incentivar o indígena a começar a trabalhar para os portugueses. Mas do que interessava ser remunerado aí, né? Aí os indígenas gostavam de trocar as coisas, para ele não servia moeda, não servia ouro, mas eles gostavam de coisas diferentes, vindas da Europa, coisas de branco. Então eles trocavam, muitos trocavam seus serviços por trabalhos sujos também, né? Por vamos dizer assim, exploração mesmo. Então, e trabalhavam principalmente nas atividades agrícolas ali, para enviarem produtos para a metrópole. Tá? Então, uma das medidas da metrópole, percebendo a situação dos indígenas, e eles vão acabar com a escravização dos índios. E, para encerrar a nossa aula de hoje, tem no texto de vocês, na página 51 do livro de vocês, um texto complementar chamado A Escravidão Moderna. E é um texto importantíssimo que ele vai mostrar para todos nós a diferença dos tipos de escravidão que teve ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né, de história desse homem moderno. Então, eu tenho aí, logo no início do texto, a gente fala sobre a escravidão africana, tá? Que logo depois da escravidão indígena, né, e os conflitos gerados pelo indígena com os colonos, vai ser a mão de obra, a escravidão africana. E aí ele vai fazer uma reflexão sobre como foi essa escravidão africana, os tipos de escravidão, até chegar à escravidão, a mencionar a escravidão na antiguidade. Escravidão lá na Grécia, lá em Roma, que eram feitos por dívidas, né? Por inimigos, prisioneiros de guerras. Então, ele vai mencionar isso. Tá? E aí, a gente vai ver também a escravidão moderna, como se caracteriza a escravidão hoje. Né? E aí eu elaborei 4 questões para vocês digitarem e responderem, ou passarem por uma folha de papel com pauta e enviarem para a escola para correção, já contando ponto para a segunda avaliação de estudos amazônicos. Do que se trata o texto complementar? E aí o próprio nome diz, mas não vão pelo nome. Eu não estou perguntando qual é o título do texto, estou perguntando do que se trata, o que fala. Então, tu vai ler o texto e vai fazer um breve comentário. O texto fala disso, disso e disso. Tá? Quais os tipos de escravidão citadas no texto? E aí tu já pode ser a escravidão africana, que foi assim, a escravidão na Grécia e em Roma, que foi assim, a escravidão do indígena, que foi assim, é a escravidão aqui moderna. Tá? Terceira, como podemos descrever a escravidão nas sociedades da Antiguidade Clássica? A Antiguidade Clássica é Grécia e Roma. E aí vocês vão ler a característica que ele fala lá da escravidão de Grécia e Roma, ele compara ela com a escravidão moderna, faz algumas comparações e diferenças entre elas, e aí vocês vão falar como ele descreve isso. O que é a escravidão moderna? Aí vocês vão ler todo o texto e vão falar também dessa escravidão moderna, do que ele se refere, o que é essa escravidão moderna, tá? Então, é necessário ler o texto, não são questões difíceis, tá? E é um texto muito importante
que fala sobre a escravidão, tá bom? Um bom estudo a todos e até a próxima, tá? Façam as atividades. Tchau.